Uma mensagem ao Ministério da Saúde, ao senhor Ministro da Saúde e também ao Departamento da Justiça no Brasil, ou seja, a Justiça Federal brasileira. Uma mensagem ao governo federal do Brasil, uma mensagem ao governo dos estados e do Distrito Federal, uma mensagem aos governos municipais de todo o território nacional, por meio de uma mensagem à Polícia Federal, à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Força Nacional, à Guarda Municipal, aos seguranças, a todos aqueles que são autoridades competentes que precisam ouvir essa mensagem da minha parte. Pessoal, eu sou o Wellington Melo de Santana. Depois que o meu médico psiquiatra, Dr. Henrique, ele me prescreveu um medicamento diferenciado alternativo, eu encontro muitas resistência para adquirir esse medicamento por ser muito caro. Trata-se de um medicamento até polêmico, é o canabidiol, produzido da cannabis sativa. Aos senhores juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, aos senhores desembargadores, eu faço um apelo aqui, certo? Faço essa petição inicial, solicitando do governo federal, dos governos estaduais, do Distrito Federal, dos governos municipais, do Ministério da Saúde e da Anvisa, solicito a doação para que eu possa adquirir esse medicamento, porque eu sofro de dores crônicas depois de eu ter sofrido um acidente de trabalho no Bom Preço. Eu trabalhava nas redes do Bom Preço. No ano de 2000, eu sofri um espancamento no ouvido esquerdo devido a um acidente de trabalho. Perdi 5 restos de audição, comprovado ali no SOI, pelo Dr. Leopoldo, aqui na cidade de Lauro de Freitas. Então eu comecei a ser tratado por dores crônicas que eu comecei a sofrer. Eu fui encaminhado, depois do otorrino, fui encaminhado para os psiquiatras e comecei porque eu perdi o sono também, a insônia começou a vir e eu comecei a ficar com dores fortes no ouvido esquerdo e a falta de sono, e precisei ser medicado com Adol, Tegretol, Meleril e outros medicamentos para combater a depressão que eu comecei a passar depois daquele acidente de trabalho. Me dirigi ao Ministério do Trabalho, à Delegacia do Trabalho, para prestar uma queixa devido a ser um acidente de trabalho que eu era, se vocês olharam no meu CNIS, no INSS, eu era funcionário de carteira assinada do Bom Preço, mas o Bom Preço não emitiu o CAT, controle de acidentes de trabalho, e eu fui à Delegacia Regional do Trabalho na cidade do Salvador, na Bahia, no estado da Bahia, e peticionei, sem advogado, sem ajuda de um defensor público, peticionei ali o CAT, para que o Bom Preço fosse obrigado pelo juiz, pelo estado juiz, emitir o CAT, para eu cuidar da minha saúde com recursos da empresa que eu trabalhava, porque foi acidente de trabalho, e é assim que a lei trabalhista declara. Mas eu não tive sucesso com isso, pessoal. Eu passei a ser destratado no trabalho, a juíza resolveu arquivar o processo, não conseguiu para mim um defensor público pelo fato de eu ser pessoa portadora de necessidade especial. Eu passei a perecer muito. Logo depois eu me recuperei, mas as dores continuaram e a sequela no ouvido esquerdo continuaram. Voltei a trabalhar na multicoisas, utilidades
doméstica. E lá eu tive dores fortes e precisei da entrada junto ao INSS buscando um auxílio doença, e foi convertido em aposentadoria por invalidez, né? Devido aos problemas que eu comecei a sofrer psiquiátrico devido a esse espancamento. Então, pessoal, eu, segundo os médicos, adquiri um CID, o F31, e os medicamentos não estavam me fazendo bem. Eu estava inchando, como eu pratico esporte, parei de praticar esporte por muito tempo, e eu corro, né? Eu faço maratona individual, e parei, estagnei, comecei a inchar, comecei a ficar inepto para minhas atividades laborais e também inepto para os meus estudos. Como eu sou universitário, eu faço o ensino superior, eu sou estudante de direito, acadêmico de direito, eu precisei trancar os meus estudos. Passei por muito perrengues e dificuldades com aqueles medicamentos. Comecei a adquirir arritmia, e então eu recorri ao meu médico psiquiatra aqui no CAPS, na cidade de Lauro de Freitas. Esse canabidiol, ele me prescreveu, eu dei entrada junto à Anvisa, solicitei a autorização para importar, só que esse medicamento é muito caro. Eu solicito ao governo, a todas as autoridades competentes da República Federativa do Brasil, que me consiga esse medicamento, certo? De forma gratuita, que eu possa tomar esse medicamento para inibir as minhas dores crônicas e a minha insônia e a falta de apetite também que eu tenho. Então, esse medicamento eu descobri, fiz um estudo junto à Universidade de Harvard e junto à Universidade Hebraica de Jerusalém, que eu sou formado pelo Instituto de Estudo Bíblico de Israel, em Hebraico Bíblico A. Eu estudei ali na Universidade Hebraica de Jerusalém, estudei sobre os efeitos colaterais que o canabidiol pode oferecer e descobri que não existe nenhum efeito colaterais que o canabidiol oferece. Então, pessoal, eu resolvi solicitar esse medicamento a vocês e faço essa petição. Se vocês puderem, né, conseguir para mim esse medicamento, eu ficarei muito agradecido, e que Deus abençoe a nossa nação brasileira, abençoe também as pessoas que sofrem de dores crônicas, de câncer terminal e precisa desse medicamento, e tantas outras pessoas que já estão sendo ajudadas lá na Universidade de Harvard, lá na Califórnia, onde esse medicamento é produzido. Esse medicamento pode também ser produzido aqui pela própria Anvisa, juntamente com a Petrobras, né, que fez o biodiesel da mamona. Pode também muito bem tirar o óleo e fazer o canabidiol da cannabis sativa, pessoal. Pense bem, representantes competentes, políticos e judiciário do povo e policial do povo brasileiro. O nosso estado brasileiro poderá diminuir gradativamente a criminalidade, a violência e os assassinatos, se esse medicamento estiver acessível ao povo brasileiro, nas farmácias, legalmente, e também haja uma empresa genuinamente brasileira, ou seja, pertencente ao governo federal, como a Petrobras, poder fabricar esse medicamento aqui da cannabis sativa. Pode ser ali naquela mata amazônica, ali no rio Amazonas, ali na mata amazônica, ou em outro lugar, fazer um projeto com outras entidades do Ministério da Saúde, com a Anvisa, e produzir esse medicamento que vai dar um rendimento muito bom, como está se dando no estado da Califórnia, como o nosso Arnold Schwarzenegger resolveu decretar a lei de liberação do canabidiol, da cannabis sativa, no estado da Califórnia, na República Federativa dos Estados Unidos da América. Se vocês puderem ouvir o meu clamor, eu me chamo Wellington Melo de Santana, eu sou
delegado regional de orçamento participativo aqui na cidade de Lauro de Freitas, convencionado pela então prefeita Moema Passo Gramacho, que é a atual prefeita do município de Lauro de Freitas. Um abraço a todos. Selva, Brasil!